Olá, galerinha do Pedra Angular, tudo bem? Então, montei essa videoaula para relembrar alguns conceitos importantes que a gente vai utilizar nas nossas páginas que eu liberei do caderno de atividades. Então vamos lá. Primeira parte, potenciação com base inteira. Sempre, por enquanto eu estou trabalhando só com um expoente positivo. O que a gente lembra disso? Que se a base for positiva, a potência sempre vai ser positiva. Então isso não vai interferir no sinal do resultado. Agora, quando a base é negativa e estiver entre parênteses, aí muda um pouquinho. Por quê? Se a base estiver entre parênteses e o expoente for par, nós temos uma potência positiva. Então, olhando aqui, menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 está entre parênteses. Como ele está entre parênteses e o expoente é um número par, então a potência é um número positivo. Agora, quando eu tenho base negativa entre parênteses e o expoente ímpar, aí a potência é negativa. Vamos olhar aqui. A base é menos 2 elevado a um expoente ímpar. A potência é um número negativo. Relembrando, isso só vale se a base estiver entre parênteses. Se elas não estiverem entre parênteses, o sinal da base permanece, ok? Agora, e quando o meu expoente é um número negativo? Quando ele é positivo, a gente já viu. E quando ele é negativo, o que a gente precisa fazer? Inverter a base. Lembrem-se, não mistura sinal de base com sinal de expoente. Então aqui eu coloquei uns 3 exemplinhos só para facilitar para a gente. 5 elevado a menos 3. Como que eu posso escrever esse 5? 5 sobre 1. O expoente é um número negativo. O que eu preciso fazer? Inverter a base. Qual que é o inverso de 5? Não é menos 5, isso é o oposto. É 1 quinto. 1 quinto elevado ao cubo. E aí eu vou resolver cada um deles separadamente. 1 elevado ao cubo 1, 5 elevado ao cubo 125. Mesma coisa aqui, já coloquei uma fração que quando eu inverter vai virar um número inteiro. E eu coloquei um exemplo também que pode ser que surja algum exercício assim. Quando a minha base é um número decimal. Primeiro passo, transforma o número decimal em uma fração. Transformei em uma fração, simplifiquei e depois eu resolvo. Lembrando que se o expoente é negativo, eu preciso fazer o quê? Inverter a base. Uma partezinha antes de entrar nas propriedades que a gente vai usar muito. Notação científica. Lembram disso? Vocês acharam muito fácil? Um número muito grande ou um número muito pequeno, eu posso escrever como uma potência de base 10. Como assim? A primeira parte vai ficar o número que tem que ser igual ou maior que 1 ou menor do que 10. E a continuação desse número vai ser uma potência de base 10. Então a notação científica nada mais é do que escrever um número de uma forma reduzida. Ou um número muito grande ou um número muito pequeno. O que vai diferenciar um do outro? O sinal do expoente. Lembram-se? Número muito grande, o expoente vai ser um número positivo. Um número muito pequeno, o expoente vai ser um número negativo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha aqui o tamanho deste número. É um número muito grande. Como que a gente pode escrever? Como 6,59. Por quê? Porque o número tem que estar sempre entre 1 e 10. Então, essa vírgula que estaria aqui no final vai andar até aqui, depois do 6. Foi o que a gente fez aqui. E aí, o que eu faço para chegar até lá? Eu vou contar quantas casas eu andei. E aí, esse número é o valor que vai estar no expoente. 3, 6, 9, 12, 15. Está lá o 15. No segundo exemplo, nós temos um número muito pequeno, 0, e aí várias casas com 0. Essa vírgula precisa estar no número entre 1 e
10. Então ela vai caminhar até esse espaço aqui. Caminhando até ali, o que a gente vai fazer? Vai contar também todo esse trajeto até aqui, que foram 11 casas. Mas eu caminhei agora no sentido contrário, então ele vai ficar com um expoente negativo, ok? Então lembre-se, número muito grande, potência de base 10 com um expoente positivo. Número muito pequeno, também potência de base 10, só que com um expoente negativo. Agora vamos lá para as propriedades. Nós trabalhamos com algumas propriedades que a gente vai utilizar o tempo todo. Primeira propriedade, produto de potências de mesma base. Quando a gente vai usar isso? Quando eu tenho a mesma base sendo multiplicada. O que eu faço com o expoente? Eu vou adicionar. Então tá aqui. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado a 2 mais 3, que vai ficar 2 elevado à quinta. Então eu conservo a base e somo os expoentes. Divisão, a mesma ideia, só que ao invés de adicionar, eu vou subtrair, mas a ideia é a mesma. Potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes. Simples assim, nada mais além disso. Conservo a base, multiplico os expoentes. Então, só revisando. Produto de potências de mesma base. Conserva a base e adiciona os expoentes. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Agora nós temos duas coisas diferentes aqui. Também são propriedades, mas mudam um pouquinho a cara. Agora eu tenho potência de um produto. O que é a potência de um produto? É quando eu tenho duas bases diferentes, mas elas têm o mesmo expoente. Eu posso ou separar em duas, que muitas vezes facilita no cálculo, ou o contrário, eles estão separados, eu posso juntar e colocar dentro de um parênteses com o mesmo expoente. Simples. Ou eu separo ou eu junto. Quando eu vou fazer isso? Quando o exercício me mostrar qual é o mais interessante naquele momento, tá bom? Multiplicação de potências com o mesmo expoente. Olha lá, mesma ideia, tá bom? Nada mais é do que uma aplicação da propriedade. Você vai utilizar de acordo com o que você precisa. Se nesse momento é interessante eu separar para resolver uma equação, eu vou separar e vou fazer contas separadas. Agora, se eu consigo juntar e facilitar o meu cálculo, eu junto, multiplico a minha base e eu vou ter um expoente só. Isso se torna mais simples, ok? Qualquer dúvida é só mandar alguma coisa para mim, mandar uma mensagem, manda no Notas, que eu já vejo aonde está a dúvida de vocês nesse momento, ok? Radiciação. Agora vamos avançar um pouco mais. Nós trabalhamos com as potências, com as propriedades de potência, trabalhamos com a notação científica, que trabalhou com todo esse conceito. Agora a gente vai começar a entrar na raiz. Nós trabalhamos com dois tipos de raízes. As raízes exatas e as raízes aproximadas. Vamos diferenciar uma da outra. O que é uma raiz exata? Uma raiz exata é uma raiz que eu consigo resolver e ela é um número racional. O que é uma raiz não exata? Uma raiz aproximada. É uma raiz que não vai ter um valor exato. Então, na realidade, é um número irracional. Então, aqui no primeiro, a gente tem as raízes exatas. Eu tenho uma raiz só com a fração, consigo separar em duas e resolver cada uma delas, ok? Aqui um outro exemplo, tem um número decimal, transformei em uma fração, separei e resolvi cada uma delas. Então aqui eu tenho dois exemplos de raízes exatas, ou seja, números racionais. Quando eu vou trabalhar com uma raiz aproximada, eu sei que eu não vou conseguir encontrar um valor exato, então eu vou trabalhar com vizinhança.
E quando eu trabalho com vizinhança, eu vou trabalhar com números decimais. Que eu vou, na realidade, usar uma aproximação. Eu não vou conseguir escrever todas as casas porque são infinitas. Então eu vou estabelecer, dependendo do exercício, dependendo do que for pedido, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Quando eu trabalho com uma raiz exata, eu sei que eu tenho, por exemplo, se for uma raiz quadrada, o número tem que ser um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, o 4 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque eu posso escrever o 4 como 2 vezes 2. O 36 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque eu posso escrevê-lo como 6 vezes 6. Do mesmo jeito também eu tenho o cubo perfeito. Qual é o cubo perfeito? É um número que eu consigo multiplicar 3 vezes e encontrar ele. Tá? Multiplicá-lo, repeti-lo 3 vezes. Por exemplo, 27. 27 é um cubo perfeito, porque 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, toda vez que eu conseguir encontrar esse valor e calcular essa raiz, ela é uma raiz exata. Se ela é uma raiz exata, é um número racional. Não conseguir fazer isso, é uma raiz aproximada. Ou seja, eu vou trabalhar com vizinhança. Por exemplo, a raiz de 12. Raiz de 12 não tem uma raiz exata, mas eu tenho uma raiz exata menor e uma raiz exata maior. Eu pego as mais próximas. Quais são as mais próximas? Raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 16. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Qual a raiz quadrada de 16? 4. Então eu já sei que esse número, ou essa raiz de 12, vai ficar entre 3 e 4, ok? Aí eu vou trabalhar encontrando as casas decimais. Como aquele cálculo que a gente fez em sala, vai colocando um número depois da vírgula, vai até encontrar o mais próximo, depois coloca mais uma casa e vai aumentando a conta, até você encontrar uma raiz mais próxima possível, ok? Aqui eu coloquei alguns exemplos de decomposição em fatores primos. Como assim? Digamos que apareça uma raiz muito grande para vocês. Você não sabe como vai resolver de imediato. Raiz de 196. Eu não sei quanto vai. Não sei quanto é. Então eu posso fazer o quê? Posso fazer uma decomposição em fatores primos. Como que eu faço essa decomposição? Eu vou dividindo até chegar no mínimo possível, que é o 1, que é a unidade. A partir daí eu vou contar. Se é uma raiz quadrada, eu vou juntar de quantos? De 2 em 2. Se for uma raiz cúbica, de 3 em 3. E aí por diante para todos os tipos de raízes. Ok? Só lembrem-se que deste lado aqui só podem vir números primos. Ok? Procura lá no material de vocês e relembra que são números primos. A gente fez isso em sala, eu revisei, eu lembrei vocês. Mas, como passou esses dias, pode ser que tenham esquecido um pouquinho. Dá só uma buscadinha no material lá que vocês vão encontrar tudo, ok? Então, gente, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade em exercício, não hesitem em mandar. Só peço uma coisa. Se for tirar foto das páginas para me mandar por e-mail, tudo como foi combinado, evitem de mandar foto de pedaços de página. Manda da página inteira, porque eu não vou saber qual página é. E outra, evita mandar foto que fica deitada, porque fica ruim da gente analisar, ou também fotos muito desfocadas. Eu estou olhando uma por uma, estou olhando todos os exercícios, tá? Então facilita para mim quando vem a página inteira, com o formato certinho, em pé e sem estar desfocada. Combinado, gente? Qualquer dúvida é só procurar. Grande abraço a todos!